Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para a nossa reunião de quarta-feira, especialmente esta quarta, né, que antecede o Natal, antevéspera de Natal. Então aqui nos encontramos neste instante rogando ao alto as bênçãos do Pai Celestial, nesta semana de tamanha importância para todos nós, a fim de que nos conectemos com Deus, nosso Pai maior, com Jesus, o nosso Cristo, o nosso governador, a fim de que possamos aurir essas energias benéficas do alto e que neste instante recaia sobre todos nós as luzes, as energias, as bênçãos salutares que nos renovem o bom ânimo, que nos renovem o vigor, a alegria de viver. Na medida do nosso merecimento, que essas mesmas energias se transformem em remédio para curar nossa alma, nossa mente e nosso corpo físico. Neste instante, Senhor, rogamos aos médicos do espaço para que possa providenciar o tratamento a todas as criaturas que estão neste instante conosco conectadas, solicitando o seu amparo. Todas as águas possam ser fluidificadas e que nelas haja o remédio, o bálsamo que cada um de nós necessita. Nossa prece neste instante, Senhor, é de uma prece de conexão ao alto e de agradecimento principalmente por todas as bênçãos, por todo o amparo que nunca nos falta. Rogamos ao alto a permissão para iniciarmos a nossa reunião desta noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja, né, meus irmãos? Então estamos aqui mais uma vez para mais uma reunião nesta noite de hoje, uma noite extremamente especial, porque vamos falar do Cristo, né? Não havia outra forma, outra maneira de abordarmos, porque é a semana em que a gente está comemorando, vai comemorar o aniversário de Jesus, o nosso mestre, o nosso governador, o nosso irmão fraterno, aquele que veio até nós para nos ensinar como professor de almas, que veio a nos ensinar a amar, ensinar a perdoar, tantas coisas que a gente não sabia e que ele veio com seu imenso amor, com a sua luz magnânima e nos ofertou isso, tudo de graça, né? Tudo de graça, espontaneamente. A gente sabe que para Jesus estar aqui conosco, ele teve que passar por um processo de transformação, de diminuição mesmo, né, da intensidade da sua luz. Durante umas centenas de anos, ele passou nesse preparo. E ao mesmo tempo em que ele se preparava, ele também, auxiliado por todos os benfeitores, né, do nosso planeta Terra, todos os anjos, arcanjos, médicos, orientadores, todos aqueles que juntamente com Cristo governam o planeta Terra, também organizavam no orbe terrestre, no nosso planeta, um ambiente favorável para que o Cristo aqui pudesse reencarnar, pudesse encarnar, na verdade, para que aqui ele pudesse semear e que a sua semente desse frutos. Então é muito bonita a passagem, né, do capítulo 1 do livro Boa Nova, do nosso irmão Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, onde Humberto relata como era aquela época, daqueles anos do Imperador Augusto, daqueles anos da hegemonia de Roma. Conta ele que Roma não havia enfrentado ainda um período de tanta tranquilidade, né? Roma já tinha passado por muitas guerras, muitas conquistas, mas especialmente naquele momento, sob o império de Augusto, Roma então vivenciava um dos seus mais belos momentos.
onde Augusto se dedicava mesmo em preocupação com o povo, com a sociedade, nas questões da arte, da cultura. Então pairava no orbe terrestre um pouco de paz, de harmonia, né? Augusto cultuava muito belo, então havia muita poesia, muita música bonita, na parte da arquitetura, dos pensamentos e das ideias dos grandes oradores. Eles estavam todos ali presentes nessa era de Augusto César. Então, tanto Humberto de Campos nos conta isso, quanto o próprio Lucas, né, traz algumas nuances disso no seu evangelho. E há um livro especial, se chama Médico de Homens e de Almas, Lucas, Médico de Homens e de Almas, onde uma historiadora retrata essa época histórica áurea, né, do governador, do imperador Augusto. Então, assim, havia dificuldades? Havia, como em toda época sempre há, né? Devido à qualidade de espíritos que aqui habitamos, sempre há os espíritos desordeiros. Mas, nessa época, pairava uma harmonia, uma certa paz, uma certa tranquilidade, que já era providenciada pela espiritualidade maior, para que o Cristo, o nosso governador, né? O nosso grande irmão, o nosso maior modelo e guia pudesse encarnar aqui. Eles aguardavam, então, essa vinda majestosa desse Senhor. Enganados muitos os judeus, né, que aguardavam ali um general, um rei, e eis que nasce o Cristo na sua manjedoura, já dando para nós os primeiros sinais, né, os primeiros ensinamentos acerca do que ele vinha trazer, de como ele iria instaurar esse reino de Deus aqui no planeta Terra, que não era um reino da matéria, era um reino do Espírito. E em sendo um reino do Espírito, os valores eram diferentes. Não eram as conquistas materiais, não eram as conquistas terrenas, as guerras, as posses, as terras, o poder, né, que ia mandar, que ia ser o carro-chefe do reino que Jesus vinha trazendo. Não, era sobre o Espírito, era sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre o perdão que Jesus vinha trazer a sua sementinha. E ele escolheu justamente esse pedacinho de terra, esse lugarzinho chamado Palestina na época, porque lá se encontrava um povo que há milênios, né, há centenas de anos já vinham sendo preparados, acreditando na existência de um Deus único. Eles já estavam ali se preparando para receber essa semente do reino de Deus. Então, assim, foi uma época maravilhosa, né, que nós tivemos aqui na Terra, com a vinda do nosso Mestre. Todo o sistema, tudo que girava em torno da Terra, né, Lua, e toda a posição dos planetas, tudo isso gerava uma energia favorável, tudo muito programado pela espiritualidade, para que houvesse realmente um campo harmonioso e favorável para Jesus encarnar aqui entre nós. Ele que é o nosso governador, né? Que já era o Cristo desde a formação do nosso planeta, do nosso orbe terrestre. Então imagina, gente, que bênção que não foi essa época, que energia de amor que não ficou aqui, ó, até hoje perceptível, né? Desse espírito magnânimo que é Jesus. Esse amor que ele trouxe e que ficou aqui penetrado, permeado dentro da terra, dentro das plantas, por sobre nós todos que aqui estamos. Até hoje percebemos isso. Sentimos, né, com a passagem de Jesus, que o planeta realmente deu o pontapé inicial na sua marcha de transformação, de modificação. Então, para essa noite de hoje, a gente vai falar sobre a vinda de Jesus e dessa importância da vinda do Cristo para nós. E como é que o Jesus, o nosso Cristo, nasce para cada um?
né? Ele veio, encarnou na Terra para toda a humanidade, trazendo os novos ensinamentos embasados no amor. Mas e para nós? Como é que Cristo nasce hoje? Para cada um, né? Então, Emmanuel vai nos falar lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1º, no capítulo 12º, falando sobre a vinda de Jesus. E o capítulo tem um título muito interessante, que se chama A Manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, olha só, Jesus já começou, né, no seu nascimento, desde a sua formação, demonstrando o que é que prevalece no reino de Deus. A humildade, o amor, quando ele vem através dos braços simples e humildes de um carpinteiro e de Maria, que era moça simples, de vida simples. Ele encarna ali, no meio daquele casal, que vai, por motivos políticos da época, por causa de um recenseamento ao qual José foi forçado a ter que ir à sua cidade de origem, que era Belém, eles vão e Jesus lá nasce, encarna, numa manjedoura, num estábulo, né? Um estábulo que hoje para nós aqui seria um curral, um curralzinho mais moderno de uma fazenda, imaginem, porque não tinha lugar para ele. Não havia lugar para abrigar Maria naquela época, naquele lugar. Então Jesus encarna ali, mas cercado de muito amor, de muita proteção espiritual, e marcando então a sua chegada através da humildade, mostrando para nós a importância da família, quando ele fica ali no seio de um pai e de uma mãe, né, demonstrando a necessidade de cuidado, porque apesar de ser um espírito evoluidíssimo, ele não quebrou nenhuma regra. Ele encarnou como todos nós aqui encarnamos. Passou por um período de gestação, não é verdade? E encarnou naquele corpinho frágil, necessitando do cuidado, da proteção e de um amparo de Maria e de José. E desde sempre ele vem dando essas notas, né, da humildade, do amor. Antes de Jesus não se falava em amor. Se falava em poder, em um Deus guerreiro, em um Deus salvador, em um Deus que castigava quem não o seguia ou quem desrespeitava suas leis. Mas não falava-se de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, da lei maior do universo, que é a lei de amor. E Jesus veio com toda a sua humildade, mas uma humildade carregada de autoridade moral, de energia, fruto da sua evolução, instaurar esse novo reinado aqui no planeta Terra, aonde Emmanuel diz que a partir da encarnação do Cristo, naquela manjedoura, a Terra inaugurava a sua maioridade espiritual. Então a gente estava passando por um processo de transformação, aonde a gente galgou uma etapa a mais, né, quando Cristo vem nos trazer a sua mensagem. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então Jesus já vai dando outras lições, que nós necessitamos uns dos outros, que nós não somos feitos, não fomos criados para vivermos sozinhos, que nós unidos no mesmo propósito somos muito mais fortes.
Imagine, meus irmãos, quantas pessoas, de quantos espíritos ele se acercou, né? De Maria, espírito extremamente evoluído. Nos conta o espírito Aulus, no livro Universo, que Jesus foi até a constelação de Sírios convidar este espírito, Maria, para ser sua mãe aqui no planeta Terra. Olha o tamanho da evolução moral e espiritual desse espírito. E contou para ela todas as nuances, todas as situações pelas quais ele iria passar e que ela precisaria estar do lado dele, amparando, sendo forte, protegendo. E ela aceita e vem. Da mesma forma que José, da mesma forma que João Batista. E todos aqueles espíritos depois que vieram à frente do Cristo, os seus discípulos, todos espíritos que foram convidados a participar dessa semeadura. Jesus mostrando para nós que a gente não trabalha sozinho, que a gente precisa, necessita dessa irmandade, dessa fraternidade entre nós. E olha, meus irmãos, o quanto nos tempos de hoje, principalmente por conta dessa pandemia que a gente vive, a gente está precisando dessa irmandade, dessa fraternidade, que apesar de não podermos estar muito próximos fisicamente uns dos outros, mas temos que estar unidos no amor, no cuidado uns com os outros, na fraternidade uns com os outros. O quanto que hoje é importante eu pensar nas minhas atitudes para que a minha atitude não prejudique meu irmão. Olha aí, um ensinamento do Cristo. Fazer ao próximo o que gostaria que fizesse a vós mesmos. Então hoje eu penso, né, em como eu vou agir ao sair na rua, ao usar uma máscara, ao lavar minhas mãos, ao evitar abraços, a poupar os idosos, né, a deixá-los mais quietinhos, a não ser eu aquela pessoa que vai ficar aí passeando para todos os lugares e levar uma doença para um pai, para uma mãe, para um avô, para alguém querido. Olha o tanto que é importante a gente ter esse sentimento de fraternidade, de unidade mesmo, aonde não sou só eu, somos todos nós, somos um só, uma humanidade, esse amor universal que o Cristo veio ensinar para a gente e que muitas vezes nós não conseguimos compreender, né? Por conta do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então já lá no Evangelho, na primeira mensagenzinha lá, né, do Espírito da Verdade, ele fala que a vinda do Cristo, do seu Evangelho, fez tremer todos os orgulhosos e poderosos da terra e faz até hoje. Porque Jesus vem nos ensinar a pensar no outro antes de pensar na gente mesmo, né? Não é que a gente vai amar mais o outro do que a nós, não, porque ele também nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se gostar, mas é não colocar o meu interesse pessoal na frente do interesse do meu irmão. É não pensar que a minha família, né, os pronomes possessivos que a gente tanto usa, o meu irmão, o meu pai, a minha esposa, o meu filho, que a gente não pense que eles são melhores ou precisam de mais cuidados do que os filhos, os pais, os irmãos dos outros. Então a gente quebra esse elo do interesse pessoal, é disso que Jesus vem dizer. Então, se é necessário que eu me proteja, que eu proteja meus familiares, é importante que eu também ajude a proteger os familiares e os irmãos das outras famílias. Porque somos todos um só. Isso é fraternidade. Quando eu me cuido, quando eu faço o bem por mim, mas eu penso também em cuidar e fazer o bem para os outros. É a quebra do egoísmo, né? É a quebra do egoísmo, é disso que Jesus veio falar. É desse reino de Deus que Jesus veio falar. Veio nos ensinar, veio nos exemplificar, né? E aí Emmanuel, dentro desse capítulo, né, a manjedoura, são vários subtítulos que ele vai trazendo.
E aí um deles fala lá, a grande lição. Olha, sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Lembra muito o nosso mundo de hoje, não é? Lembra muito. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Olha só, fraternidade, igualdade. Somos todos iguais. Essa própria situação dessa pandemia vem nos mostrar o quê? Que somos todos iguais. O vírus, ele não escolhe sexo, idade, tipo de cor, tipo de classificação social, pobre, rico. Não escolhe, porque somos todos iguais. Essas divisões foram criadas por nós de uma forma egoística. Mas na verdade não há diferença nenhuma entre nós, e Jesus veio então naquela época e escolheu conviver justamente, como ele diz aqui, com os desataviados, né? Ele convivia ali, ó, com as prostitutas, com os mendigos, com os cobradores de impostos, com os leprosos. Ele mesmo era fruto de um preconceito porque era um nazareno, né? Nazareno naquela época eram como se fosse assim, esse pessoal hippie da década de 60. Então Jesus por si só ele já encarnou num meio onde ele ia sofrer toda sorte de preconceito. Mas ele quis estar ali para mostrar para nós que, embora ele fosse o nosso governador e espírito extremamente evoluído, éramos todos iguais. Agora pensa, se ele nos tratou dessa forma, por que que nós não vamos tratar a todos os que cruzam a nossa vida dessa mesma forma? Enxergando em todos nossos irmãos de um amor fraternal, quebrando, rompendo com esses elos do interesse pessoal, onde muitas vezes a gente escolhe a quem amar. A gente escolhe amar apenas os nossos melhores amigos, aqueles com quem a gente tem afinidade. A gente escolhe amar as pessoas mais bonitas, mais saudáveis. A gente escolhe amar muito mais e de uma forma apaixonada os nossos familiares, nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos irmãos e os outros, todos os outros que são nossos verdadeiros irmãos em Deus e em Cristo. Então é isso que Jesus veio a todo instante nos ensinar. Que não há diferença entre o honesto e o desonesto, entre aquele que caminha no erro e entre aquele que caminha no bem. Todos somos filhos de Deus. Estamos ali, às vezes, em situações diferentes, por compreensão diferente, por estado evolutivo, mas ninguém é melhor do que ninguém. Então, por isso, se eu passo a enxergar, entender o mundo dessa forma, eu tenho mais facilidade de perdoar, porque eu enxergo naquele irmão que hoje eu penso que está me ofendendo, que está me prejudicando, alguém igual a mim que está num caminho diferente do meu apenas. Ele está num caminho diferente. E muitas vezes um caminho que eu já tracei, que eu já trilhei, que eu já caminhei. E eu precisei de perdão, precisei de ensinamentos. Então hoje eu oferto isso para as pessoas que às vezes eu acho que estão me prejudicando. Esse é o amor que Jesus veio nos ensinar.
Essa é a humildade que ele veio nos exemplificar. Que apesar da gente muitas vezes tá estudando, tá aprendendo, né? Tá tendo um conhecimento a mais acerca do evangelho, das coisas do Espírito, mas eu não sou melhor do que ninguém só por causa disso. Só porque eu conheço um pouco mais, só porque eu frequento uma religião, não. Jesus é o governador da terra, ele esteve aqui. Operou milagres. Podia manipular as energias da natureza de toda sorte. E em momento algum ele se comportou com orgulho, como se soubesse mais. Em momento algum ficou apontando o dedo, acusando, mostrando os erros. Não, ele falava, perdoai. Não um pouquinho, mas 70 vezes, 7 vezes. Perdoai infinitamente. Amai o vosso próximo. Fazei ao outro o que gostaria que fizesseis a vós mesmos. Então, assim, são tantos os ensinamentos e vivências que o Cristo nos passou, nos transmitiu, e nós estamos aqui já há mais de 2000 anos ainda, tão empacados, né, meus irmãos? Sofrendo tanto, muitas vezes ainda. Sofrendo, a gente pensa, estou sofrendo por causa da situação que eu estou vivendo hoje, estou sofrendo porque eu perdi meu emprego, estou sofrendo porque não tenho dinheiro, sofro porque não sou tão bonito como gostaria, porque não tenho um corpo que eu gostaria, porque as coisas não saem do jeito que eu queria. Mas não é nada disso. Isso são apenas efeitos ali na nossa vida. A verdadeira fonte de sofrimento está dentro da gente. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa falta de humildade, quando a gente se supervaloriza demais e não enxerga o nosso verdadeiro espaço, quem somos de verdade. Nós somos seres muito pequenininhos ainda diante da criação de Deus. O nosso planeta é um dos planetas que ainda está mais atrasado na escala evolutiva e do universo. Então, quem somos nós, meus irmãos? Somos seres todos imperfeitos, caminhando todos em busca de aprender a amar, em busca de se aperfeiçoar, de corrigir em si defeitos. Então, a fonte de todo o nosso sofrimento, de toda a nossa dor, é esse orgulho, esse egoísmo, essa falta de humildade que ainda habita dentro dos nossos corações. É por isso que a gente sofre. Então, quando Jesus fala, tomai de mim meu jugo, porque meu jugo é manso, é leve, é suave, é convidando a gente a estar com ele como ele se apresentou, sendo humilde, não querendo modificar ninguém, aceitando as pessoas como elas são, procurando amá-las como elas são, perdoando os seus defeitos, por mais graves que sejam, porque na oração dominical ele não diz para eu perdoar a fim de que eu também obtenha o perdão. Porque todos nós somos carecedores de perdão. A gente comete erros a todo instante. Então Jesus vem instalar aqui no planeta um novo reino. Não desse poder de riqueza, dessa suntuosidade, de apego material. Não. Esse do amor fraternal. E eu fiquei muito assim, impressionada como durante todo esse ano a gente foi exigido nesse amor fraternal. A gente teve que deixar de trabalhar muitas vezes, não porque aquilo ali, às vezes, aquele vírus podia nos prejudicar, mas podia prejudicar outras pessoas que se encontravam numa zona de risco por questão de doenças, de comorbidades ou da idade avançada. A gente teve que abrir mão de, às vezes, ver nosso pai, ver a nossa mãe. A gente abriu mão de estar nos lugares, de se reunir, de comemorar, de festejar tantas coisas. Isso tudo, muitas vezes, não em benefício nosso, mas em benefício do outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê tanta sorte, né, de egoísmo, de pessoas que também não conseguiram ainda entender o que essa pandemia veio nos ensinar acerca desse reino de Deus e desse amor fraternal. Fazer o bem para o outro, pensar no outro,
se colocar na condição e no lugar do outro. Esse é o reino que Deus veio, que Jesus veio nos trazer, veio exemplificar para nós, meus irmãos. Então, que nesta noite que antecede o Natal, a gente possa repensar muito nesse ensinamento primordial do Cristo, da humildade e do reino da fraternidade. Essa fraternidade que nos une a todos, que não nos separa, porque somos todos irmãos, independente de qualquer situação, de qualquer classe social, de qualquer culto religioso, de qualquer condição de evolutiva que a gente esteja, nós somos todos irmãos e somos todos iguais diante dos olhos de Deus. Então vamos nos cuidar, cuidar uns dos outros, nos amar, né? Amar-nos, perdoar-nos. Tudo isso vai fazer com que a gente realmente deixe esse ensinamento do Cristo encontrar terreno fértil dentro da gente, no nosso coração. Que essa sementinha do amor, do perdão, da humildade, da fraternidade, do entendimento, da sabedoria que Jesus se empenhou tanto em deixar para nós, que ele encontre terreno fértil. Vamos nos limpar de toda sujeira, de todo interesse pessoal. Vamos nos limpar de todo egoísmo, de todo orgulho, vaidade que ainda habita dentro da gente, para que o reino de Deus frutifique dentro de nós. Esse é o ensinamento que Jesus nos trouxe da manjedoura à cruz, da humildade, né? Nasceu na humildade e aceitou a dor com humildade. Não reclamou, não esbravejou e ainda de cima do madeiro pediu perdão para que Deus perdoasse a todos nós que estávamos cometendo aquelas atrocidades naquela época. E para a gente encerrar, eu quero só deixar uma mensagem de Natal, né? Que foi escrita pelo nosso irmão Emmanuel, do livro Segue-me. Vamos lá, fala assim. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. O cântico das legiões angélicas na noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade, exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste que surge na manjedoura, temos o divino vencedor arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor aberto à compreensão de todas as dores ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido, entretanto, não ouvida Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz entre os ladrões. Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. O cristão no mundo é Cristo dentro da vida. Natal,
Glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Então, meus amigos e meus irmãos, o meu desejo profundo neste Natal é que nos amemos imensamente, pensemos nos outros a todo instante, procuremos nos transformar o tempo todo, sempre com Jesus nos nossos corações e nas nossas mentes. Tenham um bom Natal, pensem no Cristo, pensem em Jesus, vivam seu amor, recordem suas lições. Vamos todos estar unidos nesse pensamento que, com certeza, a gente vai ajudar o planeta Terra, ajudar nossos lares e a todos com essa emanação e vibração de amor. Fiquem com Deus e até breve. Boa noite.